vivendo o reino de Deus. Vivendo o reino de Deus. Quando nós falamos sobre reino de Deus, muitas das vezes, a maioria das pessoas tem uma compreensão um pouco errada do que significa o reino de Deus. Alguns falam: eu vou viver o reino de Deus, eu estou vivendo o reino de Deus, mas simplesmente quando Deus abre uma porta de um emprego, quando Deus abençoa, dando um carro, um apartamento, enfim, sempre ligado à área financeira. Então a pessoa obteve um sucesso na área financeira, e aí ela diz que está abençoada, que ela está vivendo o reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, conquistou o reino de Deus. E nós temos começado a ministrar e a ensinar que o que é realmente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, queridos, ele está declarado lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento era profetizado o reino dos céus, e quando a Bíblia fala sobre reino dos céus ou reino de Deus, é a mesma coisa. Reino dos céus, o reino de Deus, é a mesma coisa. Isaías profetizou sobre o reino. Nos Salmos também fala sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. João Batista, logo no início do Novo Testamento, a mensagem dele é: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus, quando começa, ele vai percorrendo as aldeias, as cidades, e ele vai pregando o evangelho do reino. Ele mesmo disse que não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do reino do Pai. Isso nós já ministramos, já ensinamos. E falamos também, queridos, que o reino de Deus não é, aí vai um outro grande ensinamento: o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus está aqui, a igreja. O reino de Deus não é limitadamente a própria obra de Deus. O reino de Deus não é nada, queridos, a nível material. O reino de Deus não é nada a nível humano. O reino de Deus não é lugar. O reino de Deus não é objeto. Então, pastor, o que é reino de Deus? Nós falamos que o reino de Deus, queridos, representa a autoridade de Deus. Amém, amados? O reino de Deus é um liberar de Deus. O reino de Deus é uma capacitação. O reino de Deus é uma unção para que nós possamos exercê-lo. O próprio Jesus disse, ensinando na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. O reino de Deus vindo sobre a terra. E quando Jesus começa a pregar o evangelho do reino, o evangelho do reino, ele era testificado, ele era materializado, ele era sentido quando? Se ele não é um objeto, se ele não é um lugar.
ele era provado, testificado quando Jesus realizava sinais, prodígios, maravilhas. Posso ouvir um amém, amados? Porque o Evangelho, ele acompanha a manifestação do próprio Deus. O Evangelho acompanha a unção, a glória. O Evangelho, ele diz Paulo, aí agora a gente entende melhor, quando Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, amados? O Evangelho é o poder de Deus. Aí a gente começa a entender mais, queridos, a revelação da palavra de Deus, quando nos chama de forasteiros, quando nos chama de peregrinos nesta terra, que nos chama como embaixadores. E o embaixador é quem? O embaixador é aquele de um determinado país que está num outro país, num outro local, representando a autoridade daquele país de origem. Amém, amados? Isso é a figura do embaixador. Então, o que o embaixador ele fala, ele está representando na sua fala num outro país, não no seu, né? O embaixador está lá representando o seu país de origem. O que ele fala, a palavra dele externa autoridade tal que ele está representando todo um povo, está representando uma nação, está representando um país. Amém, amados? Portanto, aprofundando mais, nós podemos entender então, queridos, que nós somos embaixadores de Cristo Jesus nesta terra. Aleluia! Você tem uma pátria. Você é brasileiro. Sou brasileiro, pastor. É brasileiro, beleza. Mas a Bíblia diz que a nossa pátria, qual é? Dos céus. Diga, minha pátria nos céus. A tua pátria é o reino de Deus. A tua pátria é o reino dos céus. Então, meu irmão, minha irmã, quando você aceita Jesus, eu falo isso já, quando você aceita Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, você passa a ser o quê? Um embaixador, uma embaixatriz de Cristo Jesus nessa terra, representando a autoridade de Deus na terra, representando o seu reino. Aleluia! Então, querido, querida, é muito importante a gente ter essa compreensão do verdadeiro significado do reino de Deus, porque você não é qualquer um, você representa um reino, você representa o reino de Deus nessa terra. Posso ouvir um glória a Deus bem alto aí, queridos? Aleluia! Se você representa o reino de Deus, e o reino de Deus, ele é testificado através da pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho não pode ser apenas em palavras, a pregação do Evangelho é acompanhada da manifestação do poder de Deus, de curas, milagres, sinais, maravilhas. Amém? Acompanha o Evangelho, porque senão seria algo morto, senão seria apenas vãs palavras, vãs filosofias, mais uma religião. Mas não, o Evangelho, ele é vida. Posso ouvir o amém, amados? O Evangelho é salvação, o Evangelho é transformação, o Evangelho é real.
O Evangelho traz mudança de vida. O Evangelho toca onde ninguém pode tocar. O Evangelho muda o homem. Quem é que pode mudar, querido, querida, a natureza do homem? Quem é que pode mudar a sua natureza, a sua essência, tocar lá no seu âmago, lá no seu profundo? Quem é que pode fazer isso? Amados, para a gente mudar um hábito não é difícil? Sim ou não, irmãos? Vou deixar de comer pão de manhã para emagrecer, é fácil? Vou cortar o chocolatezinho, é fácil? Vou cortar a balinha, é fácil cortar a balinha? Irmãos, é um sufoco, coisas banais e bobas. Imagina mudança de caráter. Como é que muda caráter? Como é que muda caráter, meu irmão? Como é que muda a natureza, a essência de uma pessoa? Como é que muda? Como é que muda? Somente aquele que nos criou que pode fazer isso. Posso ouvir um amém, amados? Só aquele que verdadeiramente nos conhece, porque ele sabe como nós fomos feitos. Por quê? Porque foi ele que fez. E nós falamos no domingo que esse reino a qual nós estamos inseridos é um reino cujo Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que detém toda a autoridade, todo o poder, que criou todas as coisas, e tudo que nele existe e que subsiste estão aí por causa do seu poder. Amém, amados? Esse é o reino o qual nós estamos inseridos. E aí, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que houve a derrubada, houve a queda de Lúcifer, e aí ele se opõe a tudo quanto é do reino de Deus. Tudo que fala sobre reino de Deus, imediatamente ele se opõe. Ele se opõe à natureza, ele se opõe aos homens, ele se opõe a tudo que Deus criou. Ele quer a destruição de tudo. Ele só não faz de forma definitiva porque o reino de Deus não permite, o próprio Deus e a própria autoridade de Deus não permite, porque até mesmo o próprio Satanás, por ter sido criado pelo próprio Deus, outrora um anjo de luz, mas depois da queda, Satanás, ele também se submete à sua autoridade, ao seu poder. Então, queridos, tudo que existe, absolutamente tudo, está sob o controle, está debaixo da autoridade deste reino. Amém, amados? Tudo debaixo desse reino. Então, como eu dizia, Satanás se opõe a tudo isso, mas aí, o que ele faz? Como ele cai e traz a terça parte dos anjos consigo, ele monta, diga comigo, um império. Ele monta o quê? Um império. Então perceba, Deus tem um reino, e agora há um opositor a este reino, que é Satanás, e ele monta um império. Colossenses 1,13 diz, vê se consegue abrir para mim o texto, Colossenses 1,13, a palavra de Deus diz, queridos, lá em Romanos, deixa ele abrir primeiro Colossenses aqui, mas deixa eu antecipar Romanos,
que diz que todos pecaram, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todo ser humano é nascido e gerado no pecado, por causa do pecado original de Adão e Eva. E aí nós precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, precisamos da sua salvação. E Colossenses 1,13 diz o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas. O que é potestade? É poder. Então é um poder imperial, um poder organizado, um império. Nós estávamos inseridos nesse império, nós estávamos dentro, vivendo no império das trevas. Esse era o lugar onde nós vivíamos. Nós estávamos debaixo deste império, escravizados pelo pecado, escravizados por Satanás. Vivíamos sob o jugo do inimigo, no império das trevas. Mas Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga glória a Deus, queridos. Aleluias. Deus nos tirou, queridos. Deus nos transportou. Nós estávamos aqui nesse império, no jugo do inferno, e Ele nos tira daqui do império e nos leva para o reino de Jesus. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão direita e diga: obrigado, Senhor, porque Tu me tirou do império das trevas e me levou para o Teu reino. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! O império, o imperador, ele busca fazer o quê? Satisfazer os seus próprios deleites, as suas próprias vontades. O imperador, ele age, ele governa com mão de ferro. O imperador, ele escraviza. O imperador, ele só quer para ele. Essa é a visão de um império. O império é uma ditadura. Já o reino é diferente. O rei, ele quer, na maioria das vezes, pelo menos, né, como regra, o rei, ele quer o quê? O melhor para o povo. Amém, amados? O rei quer o melhor para o povo. O imperador, ele quer o jugo, ele julga o povo. Colossenses, queridos, capítulo 2, verso 15, mostra o que o Senhor Jesus fez. Colossenses 2,15 é o fundamento da minha libertação, da tua libertação. Colossenses 2,15 é a nossa passagem do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém, amados? Colossenses 2,15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Diga glória a Deus, queridos. O despojou. O que é despojar? Despojar é um termo militar muito usado no Antigo Testamento. Despojar representa uma ação de tomar os bens e posses do exército inimigo depois de vencê-lo. Então, quando se tinha uma vitória, uma conquista sobre o inimigo,
além de impor essa derrota, o exército vencedor pegava e ficava para si de todos os bens daquele subjugado, daquele exército inimigo, daquele povo derrotado. Tomava para si os despojos. Aí a gente se depara com esse versículo, volta para mim lá por gentileza, que diz que o Senhor Jesus nos conquistou, nos tirou, de que forma? Despojando. Aí os principados e potestades são os demônios, eram as forças que nos prendiam no império, amém, amados? E o texto diz que o Senhor despojou todos esses demônios e expôs publicamente deles, triunfou sobre eles, aonde? Diga comigo, na cruz, amém, amados? Na cruz, lá na cruz, onde houve exatamente o que? Essa grande vitória. Diga glória a Deus, queridos. Foi aí na cruz que o Senhor Jesus conquistou a vitória para nós. Foi aí que ele despojou o inimigo, ele impôs a derrota ao inimigo ali na cruz, porque o inimigo não queria que ele chegasse até a cruz, porque sabia que a cruz consumaria o resgate da humanidade, porque a cruz representa o que? O derramamento do sangue de Jesus para perdão do povo. A cruz era exatamente o elo, o caminho, a salvação, o link que estava arrebentado. Agora Jesus vem e traz de novo a opção de comunhão, de resgate, de salvação para toda a humanidade, através de quem? De Jesus. Jesus vai até o fim, Jesus aceita a cruz, ele morre na cruz, e a sua morte na cruz consuma a vitória. Por isso que ele diz: está consumado. É consumada a vitória na morte. Na morte é consumada. E ali foi despojado o inimigo. Despojado. Então, voltando ao ensino, o que é despojar? É retirar as posses, os bens, o patrimônio, tudo que aquele povo, tudo que aquele exército inimigo tinha de valor, é retirado e é tomado. Ué, pastor, mas não estou entendendo. O que o diabo tinha para que Jesus despojasse ele? O que o diabo, o que os demônios tinham para que Jesus viesse despojá-los? E esse despojo aconteceu aonde? Na cruz. A vitória se deu aonde? Na cruz. E o que foi conquistado após essa vitória, pastor? O que Jesus pegou de despojo? O que Jesus tirou? O que era de Satanás e dos demônios que Jesus, após obter a vitória sobre eles, expondo-os publicamente à humilhação, o que Jesus tomou para ele? O que era de interesse de Jesus tomar para ele? Tinha alguma coisa? O que o diabo, os demônios podiam dar ou oferecer para Jesus? O que Jesus tinha de interesse para pegar como despojo? Tinha muita coisa. Tinha muita bênção minha e tua que estava na mão do diabo. E em principal, o que Jesus toma como despojo?
de Satanás e dos demônios na cruz. Sabe o que? Algo muito valioso. Levanta a tua mão direita e diga: eu. Aleluia! Glória a Deus! Você entende agora? Você consegue entender agora o que o reino de Deus proporcionou para mim e para você? Nós estávamos destinados à morte eterna, nós estávamos subjugados no império das trevas, mas o Senhor Jesus nos resgatou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino de Deus. E como é que foi feito isso, pastor? Como é que foi feita essa retirada? Legalmente foi feito da seguinte forma: tinha que um sangue de um justo ser derramado. Mas como? Se todos pecaram. Por isso Deus olha para Jesus e fala: tem que ser você. Vai lá. Ele se torna homem como eu e você, e ele é fiel até o fim, até a morte, e morte de cruz. E esta sua morte é que determinou a derrota em definitivo de Satanás. A morte de Jesus quebrou a autoridade do império das trevas que tinha sobre a minha vida, tinha sobre a tua vida e sobre toda a humanidade. Foi quebrada, aleluia! E todos aqueles, diz a palavra do Senhor, que o receberem quem? Jesus, ele dá o poder de ser chamado Filho de Deus. Diga glória a Deus. Diga: eu sou filho de Deus, eu sou filha do Senhor, aleluia. Você não está mais, meu irmão, minha irmã, no jugo, no império das trevas. A tua vida está, querido, querida, firmada no reino de Deus. Viva o reino de Deus, porque o reino de Deus é o lugar que o Senhor separou para você, aleluia. Glória a Deus, é o reino de Deus. O Senhor nos resgatou de lá. Marcos 10,15 diz, Marcos 10,15: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Receber o reino de Deus como uma criança. Marcos capítulo 2, verso 21 e 22 também fala sobre o reino de Deus da seguinte forma: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. 22 diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém, amados? Romanos 12:12 diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais quais sejam a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Queridos, quando nós entendemos o reino de Deus, nós precisamos esquecer o império das trevas. Amém, amados? Você não pode ficar mais namorando com o império das trevas, porque o que é que tem trevas a ver com luz? Paulo questiona sobre isso. Que comunhão há entre Cristo e Belial, entre luz e trevas? Não dá, não tem como, não tem comunhão nenhuma. Você está livre. Não coloque de novo, o teu pescoço em jugo desigual. O Senhor já te libertou, o Senhor já te tirou do império das trevas, o Senhor já pagou um preço muito alto, para tomar esse despojo aí, meu irmão, minha irmã, custou a morte de Jesus, a morte do justo. Amém? E ela te trouxe
a opção da salvação e da vida eterna. Amém, amados? Lucas 17, 20 e 21 fala: e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu e disse: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós, para mostrar mais uma vez que o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus não é um objeto, o reino de Deus tem que estar onde? Bata no peito e diga: dentro de mim. É aí que está o reino de Deus. O reino de Deus quer entrar, quer morar, quer habitar, quer estar aí dentro de cada um de nós. O reino de Deus é a autoridade do Senhor exercida nessa terra. Efésios 5, verso 8 e 9, eu termino com esse texto. Efésios 5, 8 e 9 diz: porque no outro tempo erais trevas. Quando você era do império das trevas, você era trevas, mas agora sois luz. Luz no Senhor. Agora você é luz, luz no Senhor. Portanto, aí está o desafio, volta lá: andai como filhos da luz. Esse é o desafio nosso hoje. Andar como filhos da luz. Antes eu andava nas trevas e, portanto, praticava as obras das trevas. Antes eu era um escravo. Antes eu não tinha direito a nada. Agora eu estou no reino de Deus. Diga glória a Deus, queridos. Eu estou no reino de Deus. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou liberto. Hoje eu estou debaixo da bênção. Hoje eu posso dizer que a minha vida está salva em Cristo Jesus, que eu tenho vida eterna, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu ando em novidade de vida, eu ando na luz, e é muito bom andar na luz. Amém ou não amém, queridos? A gente enxerga tudo, a gente consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, a gente consegue discernir o que agrada a Deus e o que não agrada ao Senhor. Não permita, meu irmão, minha irmã, que haja trevas em você. Não permita, meu irmão, minha irmã, que um pé vacile e vá para o caminho, vá para o império das trevas. Não permita isso, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Porque de lá o Senhor já te tirou. E aí o último versículo da noite é o verso 9: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Diga glória a Deus, queridos. Esse é o fruto que há no reino de Deus. Esse é o fruto que há na nossa vida. Diga glória a Deus, queridos. Você quer desta unção? Você quer desta autoridade? Você vive no reino de Deus? Você entende hoje o que Jesus fez na tua vida, te tirando do império das trevas? Então, meu irmão, minha irmã, toma posse nessa noite. Toma posse na excelência do que significa viver o reino de Deus. Viver o reino de Deus não é um lugar. Viver o reino de Deus não é ter recebido uma bênção de prosperidade. Viver o reino de Deus é exercer a autoridade de Deus na terra. Amém? Viver o reino de Deus é andar no seu caminho.
Viver no reino de Deus é andar na luz e não ter comunhão com as trevas. Viver no reino de Deus é viver uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo do Senhor. Diga glória a Deus, queridos. Foi para isso que o Filho de Deus veio. Foi para isso que ele se manifestou, para destruir o império das trevas, para destruir toda a força do mal. Diga glória a Deus.